presidente Lula começa hoje mais uma viagem internacional, a primeira depois da cirurgia realizada para restauração da articulação do quadril. O avião do governo brasileiro tem decolagem marcada para as 2h30 da tarde. A agenda de compromissos começa com uma passagem de um dia pela Arábia Saudita e outro pelo Catar. Depois disso, Lula vai aos Emirados Árabes para participar da COP28, a Conferência sobre Mudanças Climáticas. A viagem se encerra com uma passagem pela Alemanha e a comitiva deve retornar ao Brasil no começo da semana que vem. Mas como tá, né? Aqui a gente avisou 2h30 da tarde essa viagem. Antes disso, todos os olhos voltados para Brasília, todos os olhos voltados para o presidente Lula, porque fontes ligadas ao governo dizem que o anúncio deve ser hoje, Sheila. Anúncio de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, né, na cadeira do Supremo Tribunal Federal, e também o anúncio do nome do novo PGR, novo Procurador-Geral da República. A Mônica Bergamo já deve falar sobre isso na coluna dela, como disse Sheila, hoje, depois de Felipe Killing. Exatamente, essa notícia é antecipada pela Folha de São Paulo, então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas seguimos em Brasília. A futura ministra das Relações Exteriores da Argentina entrega ao chanceler Mauro Vieira o convite para que Lula vá à posse do presidente eleito Javier Milei. Diana Mondino se encontrou ontem em Brasília com o chefe do Itamaraty, por isso a gente está em contato direto com João Pedro Melo, direto da capital federal. JP, conta os detalhes para a gente dessa cerimônia de posse. Inicialmente havia ali alguma dúvida, mas agora um convite formal, como já se imaginava que aconteceria, né, JP? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia a você, a Carla, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente tinha expectativa de que esse convite de fato chegasse e a gente teve inclusive alguns ministros, a exemplo de Paulo Pimenta, né, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, dizendo que o presidente Lula pensaria em aceitar o convite caso viesse um pedido de desculpas de Javier Milei, né, que na época da campanha acabou criticando Lula, falando algumas questões ali que não foram bem recebidas pelo governo brasileiro. Sobre essa questão, não teve um pedido formal de desculpas, mas teve ali uma carta que foi entregue ontem, então, à chancelaria brasileira, né, e depois, obviamente, vai chegar às mãos do presidente Lula, em que Javier Milei diz que espera que o Brasil tenha uma boa relação com a Argentina, que os dois são grandes parceiros comerciais e que isso não pode se perder ao longo do tempo. A futura ministra, então, das Relações Exteriores da Argentina, ela teve aqui ontem, Diana Mondino, conversou com o ministro Mauro Vieira no Palácio Itamaraty. Foi uma conversa rápida e entregou então esse convite para que o presidente Lula vá à posse de Milei. Em uma carta assinada então por ele, o argentino reconheceu os laços históricos entre os países e desejou que o trabalho conjunto entre os dois governos seja frutífero. Durante a corrida eleitoral argentina, o presidente eleito chamou Lula de comunista e disse que não faria negociações com o Brasil caso fosse eleito. E aí ontem a gente viu que essa situação mudou um pouquinho de figura. Diana Mondino afirmou que as relações entre os vizinhos serão entre estados e não entre personalidades. Repito lo que en Argentina ya he repetido muchas veces, una cosa es la crítica de la ideología y otra la persona. Eso es totalmente diferente. Y tenemos que separar Estado de gobierno de personas. La parcería continuará lo mejor y lo más rápido que podamos. Pois é, esse encontro entre Diana Mondino e Mauro Vieira também teve a presença dos atuais embaixadores de ambos os países e inclui na pauta o futuro do Mercosul. Durante a campanha eleitoral, Javier Milei disse que tiraria a Argentina do bloco sul-americano. Só que no encontro desse domingo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que a futura ministra argentina se mostrou favorável ao grupo, ou seja, contrária ao que disse Milei. O que para mim serve, o que vale, foi o que ela disse, e alguns dos senhores estavam aqui quando ela saiu e fez uma declaração à imprensa dizendo que a Argentina quer um Mercosul maior e melhor, e que também se referiu positivamente com relação ao acordo com a União Europeia. O presidente Lula disse nas últimas semanas que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul deve avançar até o fim de 2023. E lembrando então que o presidente viaja logo mais aí para essa primeira sequência de viagens internacionais depois de operar o quadril. A expectativa é de que ele passe uma semana fora aqui do Brasil e vai participar da Conferência da ONU para o Clima.
Esse evento deve contar principalmente com uma grande comitiva brasileira, ministros do Meio Ambiente e Agricultura, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e nessa cúpula Lula pretende se reunir com representantes europeus para anunciar novidades sobre essa negociação antes mesmo da posse de Javier Milei. Valeu, JP. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando e você volta assim que houver novidades, direto de Brasília. Fechado. Bom trabalho, viu? Boa semana. Até mais tarde, pessoal. Reinaldo Boa costuma semana pra dizer nós. que é estelionato eleitoral. Caso seja, vai ser bom para todo mundo, né? No fim das contas. O caso de estelionato que vai ser bom para todas as partes. Bem, deputados e senadores devem se reunir nessa semana para discutir vetos presidenciais. Líderes da oposição querem incluir no debate o projeto de lei da desoneração na folha de pagamento de 17 setores empresariais. A gente continua em Brasília, mas agora o destaque é do Márcio Rocha. O Congresso deve analisar nesta terça-feira, dia 28 de novembro, os mais de 30 vetos presidenciais que estão trancando a pauta de votações, depois que a sessão que estava marcada para a semana passada foi cancelada. Extraoficialmente, ainda falta um acordo entre a base governista e a oposição sobre os vetos feitos pelo presidente Lula. Entre as propostas na pauta estão os vetos do texto no novo arcabouço fiscal, no do voto de qualidade a favor do governo nas decisões do CARF e também o marco temporal das terras indígenas. Mesmo com a falta de acordo, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o governo quer dialogar sobre todos os itens. Mas estamos à disposição para conversar com todos os líderes. Nós buscaremos nesse tempo também dialogar sobre todos os vetos que estão na pauta. E ontem a gente teve a exibição de um canal livre super especial neste momento, né? Porque a gente está num momento muito sensível, muito delicado, reta final do ano, em que o Congresso deve se dedicar a votações importantes, a correr, né? Fazer aquela correria lá de fim de ano, votar o que é importante, votar o que tem de ser votado, como esses vetos presidenciais. Então, neste canal livre, o presidente do Senado, que foi o convidado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso deve analisar até o fim do ano esse veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos. É um desses 33 vetos presidenciais. O parlamentar do PSD de Minas Gerais deu a declaração falando ontem aos jornalistas da bancada. Ele lembra que o Legislativo tem colaborado com o governo em votações da área econômica. Pacheco avaliou, no entanto, que a ação de Lula vai na contramão do que é melhor para o país e pode gerar um crescimento no desemprego. E no momento que nós estamos conseguindo, o governo federal, eu quero cumprimentar o governo federal por essa toada de redução do desemprego no Brasil, um movimento nesse sentido que possa gerar desemprego no nosso país é um movimento um tanto perigoso. E a medida é justa, porque ela dá um tratamento diferenciado a quem tem especificidades de alta empregabilidade, que são os 17 setores. Então, eu considero que já por mais de uma vez o Congresso Nacional se pronunciou favorável. Esse é um projeto de autoria do senador Efraim Filho, que foi aprovado no Senado, aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado, agora vetado pelo presidente Lula, que é uma prorrogação daquilo que já existe. Rodrigo Pacheco também considerou que os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram uma reação desproporcional à aprovação da PEC que limita poderes da Corte. Aprovada pelo Senado, a regra define que leis ratificadas por outros poderes só podem ser suspensas em decisões colegiadas, ou seja, pelo conjunto de ministros e não apenas por um, né? Aquela decisão monocrática. A decisão da Casa gerou irritação em respostas do Supremo. O presidente Luiz Roberto Barroso, por exemplo, o decano Gilmar Mendes falaram sobre isso, classificaram o projeto como intimidação. Para Rodrigo Pacheco, os discursos dos ministros do Supremo, contrários à lei, foram acima do tom. Eu considero que foi um tom um pouco acima do que se esperava, considero que a repercussão e a reação em relação a essa proposta de emenda à Constituição foi uma reação tanto desproporcional, considerando o mérito dela, o que ela significa. Como eu disse, o presidente do Senado foi o entrevistado do Canal Livre da Band, entrevista conduzida pelos jornalistas Rodolfo Schneider, Fernando Mitre, André Basbaum e Rodrigo Orengo, com participação do cientista político e nosso colunista também, Fernando Schiller. Tem reapresentação do Canal Livre hoje, mais tarde, aqui na Band News FM, a partir das 11 horas da noite. Guerra no Oriente Médio. E aconteceu na sexta-feira, né, Sheila? Aquela cena que a gente queria assistir dos reféns sendo libertados foi exibida para todo o planeta, né? Imagino que todo o mundo, tanto as emissoras ocidentais
quanto as emissoras orientais também, né, desse outro ponto do planeta, todo mundo exibiu as crianças, as idosas ali no primeiro momento, e também os palestinos que estavam presos em Israel sendo trocados, sendo libertados. E também a pausa temporária, né, o cessar-fogo temporário. E apesar de esse cessar-fogo previsto para terminar hoje, a guerra na faixa de Gaza deve durar pelo menos por mais 2 meses. Estimativa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Nos últimos 3 dias, 58 reféns feitos pelo Hamas e 117 palestinos presos por Israel foram libertados. Os atos são realizados depois do acordo que também permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No entanto, período de 4 dias sem os bombardeios também deve ser usado para que o grupo islâmico e o governo israelense façam um ajuste nas posições de guerra. Professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em segurança internacional, Gunther Hudzit, falou sobre os possíveis novos movimentos. Após ocupar a faixa de Gaza, o norte, né, de Gaza, a intenção de Israel seria seguir para o sul, onde está concentrada a maioria da população, 2 milhões de palestinos que vivem nessa região. Eles não encontraram todas as instalações do Hamas, principalmente os grandes centros de controle, que eles esperavam encontrar na cidade de Gaza. Para começar uma segunda fase, como até o próprio primeiro-ministro Netanyahu já disse, essa guerra deve durar ainda mais uns 2 meses, os militares israelenses precisam se preparar e, pelo que vem sendo noticiado, será uma incursão para o sul de Gaza. Por isso dessa pausa e por isso que essa guerra não terminou. Uma organização internacional diz que a explosão em um hospital da faixa de Gaza em outubro foi causada por um foguete semelhante à munição utilizada pelo lado palestino. 500 pessoas morreram nessa ocasião e o Arthur Coelho tem mais detalhes. A Human Rights Watch afirma que a explosão que causou vítimas em massa em um hospital da faixa de Gaza em outubro foi causada por um foguete mal disparado, semelhante às munições usadas por grupos palestinos. À época, 471 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O relatório da organização internacional aponta que a explosão foi causada por uma aparente munição impulsionada por foguetes como as comumente usadas por grupos armados palestinos, e acrescentou que mais investigações são necessárias para determinar quem lançou o aparente foguete. A investigação foi baseada em fotos e vídeos disponíveis publicamente, imagens de satélite, entrevistas com 5 testemunhas, outras análises e opiniões de especialistas. E é claro que enquanto a gente acompanha com muita felicidade o retorno desses reféns para suas famílias, com reencontros lindos entre familiares que mantiveram a esperança, né, de ver o seu pai, sua mãe, os seus filhos vindo de volta para casa, né? Por outro lado, a gente ainda segue com a angústia e a incerteza em relação à continuidade desse conflito. Netanyahu já falou na continuidade por pelo menos mais 2 meses e uma apreensão muito grande e incerteza também em relação ao que vai acontecer no sul, já que essa é a tendência de que os novos conflitos, assim que essa pausa humanitária for encerrada, é que os conflitos sigam em direção ao sul, que é exatamente para onde se deslocou em massa a população na faixa de Gaza, que não tem por onde sair. Então, talvez a gente veja, infelizmente, outros 2 meses com um conflito sangrento e extremamente mortal para a população civil que não conseguiu deixar a faixa de Gaza. Mas a propósito desse reencontro de famílias, 2 casos em especial, há muitas histórias lindas, né, pra gente que foi acompanhando aqui. A Carla, logo no comecinho desse conflito, citou aqui no ar um perfil no Instagram, que é o Bring Home Now, Bring Them Home Now, mas enfim, se você colocar Bring Home Now, você vai encontrar que conta a história dessas famílias, né, com depoimentos pessoais dessas famílias, aguardando o retorno dos seus parentes que foram mantidos reféns ou que estão ainda em poder do Hamas. E uma dessas histórias é do Yoni Asher.
ele teve a mulher e as 2 crianças levadas pelo grupo terrorista Hamas. Tem imagens, inclusive, deles sendo levados pelos terroristas, né? E o Yoni fez depoimentos muito fortes lá nesse perfil lá do Instagram, e eu fui acompanhando essa angústia porque as crianças são muito pequenininhas, têm 2 e 4 anos de idade. Felizmente, ele pôde reencontrar as filhas e a mulher depois de quase 50 dias. Ele mantinha esperança o tempo todo, né? Se manteve ali com um discurso sempre muito forte. Ele virou um personagem, né? Muito forte, falando em nome dessas famílias que ficaram sem os seus parentes ao longo desses quase 2 meses, né? O outro caso foi daquela senhorinha de 85 anos de idade que teve a imagem, cuja imagem rodou o mundo, dela sendo levada naquele carrinho de golfe pelos terroristas do Hamas. E eles desfilando com aquele carrinho de golfe e a senhora ali a bordo. Acho que todo mundo vai se lembrar, porque é uma imagem bastante forte. E essa senhora também foi liberada em um desses grupos de reféns. Então é isso. Alivia um pouco o coração, mas também aperta para aquelas famílias que ainda aguardam o retorno dos seus familiares. Acho que até alimenta essa esperança, né, da possibilidade de encontrá-los com vida. Porque 2 meses depois foi exatamente o que aconteceu com essas pessoas que reencontraram seus familiares, né? Com esses 3 grupos de reféns que foram finalmente libertados. Nossa, eu tô sendo, recebendo muitas mensagens agora, Sheila, de ouvintes no meu Instagram, falando que absurdo que você disse nesse momento de libertação de reféns contra palestinos, são criminosos, a mídia vai ser culpada por cada gota de sangue que está sendo... que está, enfim, matando judeus nesse momento. É uma pessoa que está escrevendo exatamente isso no meu Instagram agora. Mas a liberação dos palestinos que estavam presos? Então, presos Daniel, sem condenação? É o Daniel. Daniel Knopfler, que tá aqui, tá assim, tá alucinado no Instagram, agora me escrevendo, assim como o Alberto. Eu vou só ler uma notícia que foi trazida pela Al Jazeera e que mostra parte desses grupos de prisioneiros palestinos que foram libertados. Um reencontro também que chamou muita atenção, Sheila, foi de uma moça que ficou presa por 8 anos. Palestina Mara Baker esperou para reencontrar a mãe, foi presa em 2015, quando ela tinha 15 anos de idade. Foi libertada pelo governo israelense na sexta-feira. Ela tem 24 anos hoje, né? Uma das 39 pessoas que foram libertadas naquele dia. E como é que foi a situação, né, da prisão dela? Ela diariamente transitava por Jerusalém. A gente não está nem falando de faixa de Gaza, tá? Ela estava transitando por Jerusalém no dia 12 de outubro de 2015. Você vê que coisa, quando a gente comemora o Dia das Crianças por aqui. Ela estava voltando para casa quando... soldados israelenses atiraram e prenderam algumas pessoas e prenderam inclusive essa garota de 15 anos, dizendo que ela teria tentado esfaquear um oficial israelense. Quando ela foi presa, ela estava na calçada com ferimentos de tiros no braço e na mão que a deixaram com sequelas. Ela foi condenada à prisão e foi libertada no último fim de semana, e o reencontro das duas é também muito emocionante, né? Uma mãe que vê a filha depois de 8 anos e que foi presa, ferida, enfim, não puderam se reencontrar antes. Então, quando a gente fala sobre esse conflito, e de longe ainda, mais uma vez, olha, já faz tanto tempo que a gente está falando, né, sobre essa guerra que foi declarada de Israel contra o Hamas. Foi um ataque terrorista naquele dia, naquele 7 de outubro? Foi. Que terror, aquilo vai ficar marcado na nossa memória para sempre. Mas, mais uma vez, a gente tem que repetir que, de longe, as coisas são diferentes e que tratar esse conflito como Fla-Flu, como torcida de futebol, não é viável, não é o mais correto e não é o que a gente faz aqui na Band News. Tá? Então, agradeço pelas mensagens, agradeço pelos retornos, mas a gente está tentando fazer uma cobertura equilibrada e é o que a gente vai continuar tentando fazer daqui para frente. Até porque, desculpa, nós brasileiros temos uma espécie de vantagem, né, ao olharmos essa questão à distância. O distanciamento nos permite olhar para essa questão de maneira mais desapaixonada, sabe, com um olhar mais liberto para as muitas camadas que envolvem esse conflito. E vou repetir, isso em nada tira o peso do que foi aquele ataque terrorista de 7 de outubro. Aquilo foi brutal, foi selvagem, foi um ataque terrorista, né? Então a gente sempre fala disso, mas também fala sobre o que veio a seguir. O direito de Israel de se defender, sim, é verdade,
Mas, por outro lado, não há direito de Israel de cometer crimes de guerra. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma população obrigada a se deslocar dentro do seu território sem ter para onde ir, da morte de, a gente vai bater daqui a pouco mais de 13 mil palestinos civis que em nada tem a ver com esse conflito direto ou com aquele ataque terrorista propriamente. Enfim, a gente deveria se aproveitar mais dessa vantagem de estarmos distantes, né, para poder olhar de maneira distanciada do ponto de vista das paixões, né, e para fugir do Fla-Flu, né? Quando você tem uma torcida, né, você deixa de enxergar o que há do outro lado, né, o que há para além daquilo que você defende unicamente. Porque a gente fala e as pessoas não ouvem, né? Elas ouvem o que elas querem ouvir. Vamos seguir 2 meses depois estamos falando, não, mas a gente isso, continua, gente. Sheila, se você... olha, tá bom, vamos seguir aqui, porque ainda o noticiário é muito pesado, mas, Sheila, nesse fim de semana, a primeira entrevista que foi concedida pela Ana Hickman, pela apresentadora Ana Hickman, ela disse que entrou com um pedido de divórcio litigioso, solicitou medida protetiva contra o marido e empresário Alexandre Correia. Ela deu as declarações nessa entrevista veiculada ontem pela TV Record. Foi a primeira ocasião em que ela falou em detalhes sobre essa agressão que sofreu no dia 11 de novembro, quando denunciou o homem por violência doméstica. Esse caso aconteceu dentro da mansão do casal, localizada em um condomínio em Itu, no interior de São Paulo. Ana Hickman afirma que a briga teria começado depois de uma conversa dela com o filho sobre uma possível mudança na situação financeira da família. Segundo a apresentadora, a empresa mantida pelo casal estava acumulando dívidas que seriam desconhecidas por ela. Fui tentar entender o que estava rolando. Só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era. A não ser a partir do momento que eu no escritório começo a escutar, não, ele está preocupado com os negócios, com as dívidas. Eu falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo. Vou em busca dessas informações. Ali, o que está acontecendo? A gente é um time, me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Dentro da nossa empresa, ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. E nunca foi novidade, e nós nunca... Eu nunca tive problema com isso, porque a gente saiu do zero. Nós éramos um casal lá no começo, que nós construímos do zero isso. Eu morria de orgulho de falar isso. Quando eles se conheceram, ela era menor de idade, né? Uhum. Só lembrando, ela tinha 16 anos quando eles casaram. E ele tinha 26. Ela decidiu se casar com ele porque ela não tinha permissão dos pais para sair e viajar ao mundo, porque foi o momento em que ela foi descoberta, né? Ela virou uma top model internacional, ganhou o mundo, né? Ganhou as passarelas de todo o planeta. E ela tinha 16 anos somente. E ele tinha 26. Teve a liberação dos pais para que ela casasse. Mas para ela se emancipar sozinha e sair por aí não houve. Isso no interior do Rio Grande do Sul, ela né? Acho que ela veio para São Paulo, né? E o conheceu aqui em São Paulo, mas ela é do interior, ela é de uma cidade bem pequenininha mesmo, no Rio Grande do Sul. Ele era promoter de balada. A apresentadora também falou a respeito dos momentos pelos quais ela passou imediatamente depois da agressão. Ana Hickman confirmou que ficou ferida por causa desse trauma no braço, né, causado pelo fechamento de uma porta pelo marido no cotovelo. Ela precisou, inclusive, de atendimento médico. Ela também disse se arrepender de não ter pedido a medida protetiva e que não sabia como voltaria para casa para encontrar o filho, depois que aquilo tudo aconteceu. Mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Nossa, olha, uma mulher poderosa, que fez sucesso, todo mundo, como a gente está dizendo. No Brasil, tem marca de perfume, de joia, tem
rede de depilação a laser e, né, de estética. Ouvir isso de uma mulher dessa, né, Sheila? Você imagina transferir isso para outras realidades em que a mulher é de fato dependente financeiramente, psicologicamente, tudo, né, de um companheiro que a agride. Exatamente, né? E ela fala dessa vergonha, né? É importante que as mulheres olhem para esse caso da Ana Hickman, que teve muita coragem, né, para tratar agora com transparência e conseguir olhar para trás e entender o que ela vinha sofrendo nos últimos anos todos. A vergonha tem que ser do agressor, jamais da mulher. Jamais da mulher. Ele tem que ter vergonha. Ele é o agressor. Ele cometeu o crime. E que as mulheres, mais uma vez, né, aquelas que muitas vezes sofrem caladas diferentes tipos de violência, vejam nesse caso uma espécie de fortalecimento para conseguir se sentir revigorada e forte o suficiente para denunciar, para não sofrerem mais caladas, né? Porque é isso, a Ana é uma mulher forte, com uma carreira própria, independência financeira, né? E ainda assim passou pelo que passou. Então é isso, imagina quantas mulheres não sofrem caladas porque estão em outra condição mesmo. E que elas se sintam encorajadas, acima de tudo, a falarem sobre isso e a denunciarem seus agressores. E a história dela ainda não acabou, né, Sheila? Ela disse que encontrou um monte de cheque assinado, que ela não reconhece aquelas assinaturas. E, pois é. Pelo jeito, o buraco financeiro tá enorme. E vai ser uma longa briga, uma longa disputa judicial entre a Ana Hickman e o agora ex-marido, né? Devem se separar. A gente vai ao Rio de Janeiro porque o número de agentes de segurança mortos em ações violentas desde o começo do ano já chega a 57, segundo o Instituto Fogo Cruzado. O último caso envolveu a cabo Vanessa Lobo, de 31 anos, assassinada a tiros na porta da casa onde morava na zona oeste da capital fluminense. Ela foi atingida por tiros de fuzil disparados por criminosos encapuzados que estavam em um carro preto. A gente fala mais sobre esse assunto com o Pedro Dobal, ao vivo do Rio. Bom dia, Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E os amigos e parentes dela se despediram ontem durante o sepultamento que aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. A cabo Vanessa Lobão, de 31 anos, foi assassinada a tiros na sexta-feira quando saía de casa para ir à academia. Segundo a Polícia Civil, criminosos encapuzados fizeram vários disparos de fuzil contra ela. Testemunhas, inclusive, contaram que os bandidos pareciam esperar a policial em frente à casa dela. Horas depois do crime, a Polícia Militar prendeu um miliciano ali na mesma região, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da capital ainda não encontrou indícios de que ele realmente tenha participado dessa emboscada, mas não descarta também a participação do bandido no homicídio. Vanessa estava na corporação desde 2013, fazia parte da corregedoria, em um núcleo que monitora as atividades de milicianos e contraventores. Uma das linhas de investigação, inclusive, é de que ela tenha sido morta por conta dessa atuação, segundo o governador Cláudio Castro. Indícios que sejam milicianos, no qual ela investigava, ela fazia parte da nossa corregedoria, e eu queria, em primeiro lugar, me solidarizar com a família dela, mas dizer que eu determinei que a resposta fosse rápida e dura. Nós não deixaremos com que policiais que fazem o seu trabalho, bravamente o seu trabalho, corram risco, fiquem à mercê dessa bandidagem. E Vanessa, inclusive, era uma policial muito elogiada. Ela já tinha recebido uma condecoração pelo trabalho exercido por ela, recebeu um distintivo que é dado só para agentes que passam 10 anos sem receber qualquer tipo de punição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe a investigação, ajude nas investigações, que, claro, é de competência das autoridades estaduais. Eu faço questão de reforçar esse número. Nesse ano, apenas nesse ano, foram 57 agentes de segurança mortos, segundo o Fogo Cruzado, e no ano passado, ao todo, 64 agentes mortos. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E quando a gente fala sobre a violência e sobre a política pública de segurança pública no Rio de Janeiro, a gente não fala sobre as mortes de inocentes apenas, né? A gente fala sobre a morte de forças policiais também, em diferentes circunstâncias, mas sim, é uma perda importantíssima para o estado do Rio de Janeiro, né? E é mais uma demonstração de como essa política de segurança pública não dá certo, já que a gente continua empilhando crianças, adolescentes mortos no meio de conflitos e
policiais e forças policiais também. Valeu, Dubal, obrigada, viu, pelas informações. A gente vai agora à Bahia, onde continuam as investigações daquele caso do dentista assassinado, que teve o corpo encontrado com pés e mãos amarrados dentro do próprio apartamento. Fala, Diego Barreto. O corpo do dentista Lucas Maia de Oliveira, encontrado morto com os pés e mãos amarrados dentro do apartamento onde morava em Salvador, é enterrado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O sepultamento foi realizado ontem no município onde mora a família da vítima. O corpo dele foi encontrado no sábado, em estado avançado de decomposição. A polícia disse que ouviu algumas pessoas e novos depoimentos estão agendados. Imagens de câmeras de segurança do condomínio onde Lucas morava também serão analisadas. Pois é, já imagens, né, foram divulgadas de um homem que teria saído da casa levando uma mala dele, usando as roupas também do dentista. E a identificação provavelmente vai ser possível por causa das tatuagens desse homem que tenta se esconder de toda forma, tá usando capuz, mas na mão é possível ver uma tatuagem. A menos que ele tenha feito uma tatuagem temporária para despistar a polícia, a partir dessa marca vai ser possível identificar esse homem. Bom, e o fim de semana foi marcado por chuvas intensas em Brasília. A tempestade danificou restaurantes e até afundou um barco que estava no Lago Paranoá. A gente tem mais informações agora chegando de Brasília com o André Viana. As chuvas de sábado causaram estragos em diversas regiões do Distrito Federal. Os órgãos de monitoramento da capital do país contabilizaram diversas árvores e postes caídos, o que gerou transtornos para a população. Na orla do Lago Paranoá, restaurantes do chamado Pontão do Lago Sul sofreram com os ventos fortes que quebraram vidros e derrubaram algumas estruturas. Em um shopping, que também fica às margens do lago, parte do teto da pista de boliche desabou, as águas invadiram as salas de cinema e os ventos fortes quebraram móveis e até lançaram pessoas no ar. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. As imagens são impressionantes, Muito! Né? Os vídeos são, assim, estarrecedores, porque a gente sabe que o tempo em Brasília, em geral, é muito seco, muito quente. Quando chove, eu não me lembro de ter feito cobertura de vento nessa intensidade em Brasília, provocando o estrago que provocou. E tem uma imagem, inclusive, de um centro comercial. Do restaurante? Não. Do restaurante é incrível, né? É incrível. Do vidro quebrando, voando tudo, voando cadeira, voando mesa. E também de um centro comercial onde há um Papai Noel ali. E o Papai Noel quase sendo levado pelo vento também. É impressionante. Eu não me lembro de ter feito cobertura nos últimos anos, pelo menos, né, Sheila, de chuva tão intensa em Brasília como aconteceu nesse fim de semana. Com esses efeitos todos, né? Bom, Minas Gerais também entra em alerta por causa da chuva. Mais de 400 cidades podem sofrer com temporal, com chuva acima da média para o período. Por isso, a gente vai a BH, de onde fala Tayane Ribeiro. Mais de 400 cidades mineiras estão em alerta para chuvas intensas até às 10 horas da manhã desta segunda-feira. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia vale para 435 municípios das regiões Oeste, Centro, Triângulo, Zona da Mata, Norte e Jequitinhonha. Segundo o mais recente boletim da Defesa Civil, desde o início deste período chuvoso, que começou oficialmente no fim de setembro, 2 pessoas morreram em decorrência dos temporais em Minas e mais de 500 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Hoje a movimentação do transporte público em São Paulo, na região metropolitana, é normal. Isso é notícia? Numa segunda-feira porque a terça-feira, ao que tudo indica, vai ser caótica. A situação deve ser completamente diferente, né? Depois da greve anunciada em linhas do metrô, trens urbanos e também na companhia de saneamento. O Renan Suquevicius está por aqui para contar essa história para a gente. Diga, Renan. Oi, gente, bom dia. A Justiça vai analisar um pedido do governo de São Paulo para obrigar a presença de 100% dos funcionários do transporte público amanhã em São Paulo, diante dessa promessa de paralisação dos serviços. Além disso, o governo quer que 80% dos funcionários trabalhem fora dos horários de pico de movimentação no transporte. Na paralisação que foi feita no começo de outubro e envolveu vários setores aqui no estado de São Paulo, essa medida não foi cumprida. Os metroviários propõem trabalhar normalmente amanhã, desde que a passagem seja gratuita. A manifestação é um protesto contra projetos de privatização do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele pretende entregar à iniciativa privada linhas de metrô e trem, além de fazer a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento do estado de São Paulo. Entidades cobram que o chefe do executivo paulista
faça plebiscitos para saber se a população concorda ou não com projetos da chamada desestatização de empresas. A expectativa é de que o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, decrete ponto facultativo para serviços não essenciais nesta terça-feira. O governador criticou fortemente essa mobilização prevista para amanhã, disse que não é nada razoável. Ao todo, o movimento grevista vai reunir pelo menos 40 setores do funcionalismo público no estado de São Paulo. Tem algum tipo de diferença semântica? Renan, que é um homem das letras, tá por aqui, entre desestatização e privatização? É a mesma coisa, Eu acho né? que é a mesma coisa. O governo costuma usar como né, uma palavra, um eufemismo, vai para dar uma amenizada nesse termo privatização, mas em geral a mesma coisa. Né? Tem um tom, acho, politizado também dessa questão, né? De você desestatizar, tirar das mãos do Estado, Sim. enfim, acho que tem esse viés também, mas é a mesma coisa. Né, conceder iniciativa privada ou desestatizar, né, tirar das mãos do Estado. Grande discussão em torno da Sabesp agora em São Paulo. Obrigada, viu, Renan? Valeu. O Papa Francisco se recupera no Vaticano depois de apresentar um quadro de gripe leve que o levou até o hospital nesse fim de semana. O pontífice precisou passar por uma tomografia no sábado, mas o teste descartou complicações. O líder da Igreja Católica perdeu parte de um dos pulmões ainda na juventude, depois de uma infecção. Aos 86 anos, Francisco foi internado 2 vezes neste ano. Em uma das ocasiões, o argentino realizou uma operação no abdômen. Apesar das dificuldades de saúde, o Papa planeja viajar para Dubai nessa semana para participar da Conferência da ONU para o Clima. Vamos falar de futebol Ai, agora. meu Deus do céu. O Flamengo venceu, empatou em número de pontos com o Palmeiras, eletrizante reta final. Pelo título, aqui na briga pelo título do Brasileirão. Aliás, briga na parte de cima, briga na parte de baixo. Tá bom o negócio. O resumo da rodada agora com Yuri Queiroga. O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, mas agora está empatado em pontos com o Flamengo, 63 para cada, com vantagem palmeirense no saldo de gols. O Verdão empatou por 2-2 com o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo. Já o Mengão derrotou o rebaixado América Mineiro por 3-0 em Uberlândia. O Botafogo caiu para terceiro lugar com 62 pontos depois de ceder o empate ao Santos no fim do jogo. Quem assumiu o quarto posto foi o Atlético Mineiro, que bateu o Grêmio por 3-0 em Belo Horizonte. O tricolor gaúcho tem os mesmos 59 pontos do Bragantino, que perdeu para o Inter por 1-0, porém tem 2 vitórias a mais. Ainda no domingo, São Paulo e Cuiabá não saíram do 0-0 no Morumbi. Hoje, às 9 da noite, Goiás e Cruzeiro fecham a 35ª rodada. Se empatar ou vencer, a Raposa sai da zona de rebaixamento, devolvendo a ela o Bahia, que na sexta-feira goleou o Corinthians por 5-1 na Neoquímica Arena. Mais cedo, destaque negativo para a violência entre as torcidas, uma confusão na chegada dos torcedores do Santos ao Rio de Janeiro para acompanhar o jogo contra o Botafogo interditou a rodovia Presidente Dutra e as imagens estão na nossa live. A gente tem mais informações com o Gustavo Sileman. Uma briga entre torcedores do Santos e do Botafogo fez com que um trecho da rodovia Presidente Dutra fosse interditado na altura de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, neste domingo. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional foram acionadas para a confusão. A pista lateral da via chegou a ficar interditada. Segundo a PRF, em determinado momento, homens encapuzados com madeira na mão, que seriam torcedores do Clube Paulista, correram pela via. Ao todo, 121 pessoas foram encaminhadas ao Juizado Especial Criminal do Estádio Newton Santos, na zona norte do Rio. Após a briga, 2 policiais militares ficaram feridos quando o ônibus, que era escoltado para o Juizado Especial Criminal, colidiu com uma viatura da PM. Os agentes foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foram atendidos e receberam alta. Que horror, né? Nossa, terrível. Caramba. Bom, a gente falou da parte de cima, da parte de baixo, isso na Série A, mas na Série B, eletrizante. A gente abriu o jornal falando disso, rodada final da Série B do Brasileiro. Torcedores de Juventude, Atlético Goianiense festejam demais até agora o acesso à primeira divisão. O time de Caxias do Sul dependia só das próprias forças, virou o jogo contra o Ceará e com um jogador a menos para conquistar a vaga na elite. Terminou 3-1. Já o Atlético Goianiense derrotou o Guarani por 3-0, contou com o tropeço do rival Vila Nova para subir. As duas equipes, portanto, se unindo na subida à Série A. Ao campeão Vitória, o Criciúma, que já haviam subido com antecipação, né? E na parte de baixo da tabela, Ponte Preta e Chapecoense venceram e escaparam do rebaixamento. Caíram, portanto, Tombense e Sampaio Correia, que perderam nessa última rodada, além do ABC e do Londrina. Vila Nova perdeu pro Lanterninha, né? Pro ABC, que tá numa fase péssima. E até os últimos momentos, Novo Horizontino tava subindo. Mas aí o Juventude foi lá em
Com um gato, como conseguiu subir. Tombense caiu, né, Sheila? Time predestinado. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. O São Paulo só empatou com o Cuiabá, São Paulo não tá em boa fase, em casa 0-0, e o Palmeiras empatou com o Fortaleza 2-2. Foi bom pro Palmeiras, entendeu? Porque era pra ter perdido. E o Inter bateu o Bragantino por 1-0. E o Flamengo goleou o América Mineiro, tava na cara 3-0. Agora, o meu Santos, o meu Santos, falaram que o Santos ia cair. Ontem empatou com o Botafogo no Rio 1-1, graças ao Messias, zagueiro que veio lá de Santa Catarina. Becaço, salva gol e faz gol. Santos empatou o jogo 1-1. E esse 1-1 do Santos com o Botafogo foi ruim pro Botafogo, hein? Mas pro Santos foi legal, porque o Santos mesmo que batendo na trave não vai cair mais não. Não vai não. Um grande abraço e até a próxima.